Terceira parte aqui da aula de hoje, nós vamos então fazer o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Bartlett. Então, nessa parte agora eu vou mostrar o teste de Shapiro-Wilk, depois o teste de Bartlett. E para isso eu vou fazer a partir de um exemplo, porque fica mais fácil de vocês identificarem e fazerem. Então, eu aconselho a seguinte coisa vocês fazerem agora. Vocês pausem o vídeo, tá? E copiem esses dados aí, tá? Então, para comparar a produtividade de 4 variedades de pequi, um engenheiro florestal tomou 20 parcelas similares e distribuiu inteiramente ao acaso cada uma das 4 variedades em 5 parcelas. Então, se ele já disse que é inteiramente ao acaso, é um DIC. A partir dos dados experimentais fornecidos abaixo, é possível concluir que existe diferença significativa entre as variedades com relação à produtividade, utilizando o nível de significância de 5%, ou seja, ele quer ver se tem diferença. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, são mais que 2 tratamentos, obrigatoriamente eu preciso fazer uma nova. Tá? Então a nova é DIC, DBC, fatorial, todos são a nova. É mais que 2 é a nova. O que vai diferenciar é cada delineamento e cada fatorial, cada parcela subdividida, cada ensaio que eu tiver. Utilizando o teste de Tukey e de Duncan. O teste de Tukey e de Duncan a gente vai verificar semana que vem para que ele serve. Tá bom? E vocês olham que está entre parênteses, ele pede para realizar o teste de homogeneidade de variância e o teste de normalidade. Tá? Ele está fazendo isso porque ele não verificou e eu só posso realizar o procedimento se eu fizer. Se porventura não der homogeneidade de variância e não der normalidade, você simplesmente vai escrever que não é necessário realizar a nova e que eu tenho que fazer o teste de Kruskal, que nesse caso a gente não vai aprender aqui na disciplina. Então ele quer que a gente faça esses dois procedimentos. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer a nova, antes de fazer o Tukey, Duncan, se necessário, pode ver aqui que se necessário vocês vão entender o porquê depois, tá? A gente precisa realizar o teste de homogeneidade de variância e o teste de normalidade. Então eu tenho aqui 4 tratamentos, tá? As repetições de cada um e aqui os totais. Lembra como que eu obtive os totais? Somei 19, 18, 17, 21, 21, deu 96. 32, 29, 23, 27, 25, 136. 22, 26, 28, 25, 29, 130. 33, 29, 34, 28 e 27, 151. Então, simplesmente somei os 5, veio aqui, porque são 4 repetições com 5 unidades experimentais. Tá? Então, eu vou usar esse exemplo para a gente realizar todos os procedimentos iniciais, depois eu vou fazer um outro exemplo. Tá? Desculpa, primeiro a gente vai fazer o teste de Bartlett. Desculpa, tá? A vocês, eu falei Shapiro-Wilk, mas eu não vou regravar o vídeo. Tá? A gente vai primeiro fazer o de Bartlett, depois a gente vai fazer o Shapiro-Wilk. O teste de homocedasticidade, ou teste de homogeneidade de variância, é uma das exigências do modelo estatístico e, portanto, da validade da análise de variância, em que as variâncias das diferentes amostras devem ser homogêneas. Lembra, se as amostras não forem homogêneas, eu não posso realizar então a nova, eu tenho que realizar um teste não paramétrico. Entre os vários testes de homogeneidade, a gente vai usar o Bartlett porque é o mais utilizado, é o que tem no software, é o que tem tudo. Então, se ele é um teste, primeira coisa, ele tem que ter hipótese. Então, a hipótese do teste é que as variâncias, quantas forem, são iguais. E HA, as variâncias não são iguais. A gente tem aqui uma variância comum, variância simples, dessa que vocês aprenderam a fazer lá em bioestatística. Aqui é uma variância por partes, né? Uma variância que leva em consideração todas as variâncias calculadas aqui, e aqui é propriamente o teste de Bartlett. Vocês vão ver que não é difícil de identificar esse teste, vocês vão entender que é bem simples assim de fazer. Em que N, sempre, lembra, N, tanto minúsculo como maiúsculo, é o número total de repetições, I é o número de tratamentos, sempre. SP é a variância ponderada, desculpa o termo, então a variância ponderada dos tratamentos. N é o número de repetições de cada tratamento. S é a variância de cada tratamento. YJ é o valor observado de cada repetição de cada tratamento. YI é a média dos valores observados de cada tratamento. Tá? Então, vocês vão ver que é bem simples assim de fazer cada um
dos tratamentos. A gente vai, então, fazer, então, o teste de Bartlett para o 1. Eu tenho, então, no caso aqui, eu esqueci apenas de modificar aqui, mas eu já vou fazer para vocês. Variância de A é igual a variância de B, é igual a variância de C, e é igual a variância de D. Ok? Então já está aí. Variância de A igual de C, D de A e HA não H0, ou seja, alguma dessas variâncias é. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a variância dos tratamentos. Eu estou fazendo aqui para o A, então eu simplesmente fiz a média de A, fiz a variância de A usando aquela fórmula, e aí eu fiz o mesmo procedimento para o A, para o B, para o C e para o D. É importante. Tá? Então, simplesmente eu fiz o cálculo da variância dos tratamentos nessa etapa. Tá? Então, eu somei aqui todos os valores, a média dividi por 5, que é o que, e aqui eu fiz cada valor menos a média, até o último, que é 21 menos a média, ao quadrado, dividir por 4, porque é n menos 1 na fórmula, e deu 3,2. Se você fizer para o B, dá 12,2, para o C dá 7,5, para o D, 9,7. Cálculo da variância proporcional. Então, usando a fórmula lá, eu tenho 1, o número total de repetições é 20, o número de tratamentos é 4, e aqui é o número de repetições de cada tratamento. Então, 5 menos 1 vezes a sua variância, mais até o último tratamento. 5 menos 1 vezes a sua variância. Então, se eu fizer todo esse procedimento, vou fazer assim para ficar mais fácil de vocês identificarem. Fica mais fácil de vocês identificarem assim. Então, primeiro eu realizo todo esse procedimento. Então, número de repetições. Por que que a gente tem que fazer essa proporcionalidade? Porque o número de repetições pode ser diferente entre os tratamentos. Então, a gente tem aqui, multiplica, depois multiplica por esse fator aqui, que na verdade dá 1 sobre 16. Esse cálculo dá 8,15. Depois de fazer isso, a gente vai colocar na fórmula de Bartlett, que é o número de repetições total menos o número de tratamentos vezes o logaritmo neperiano dessa variância proporcional ou variância ponderada, tá? Menos, aí abre o colchetes, como eu também fiz aqui, 5, só que aqui é ln de cada variância, tá? Então, número de repetições vezes ln da primeira variância, soma tudo até o ln da última variância. Vocês podem usar o Excel para fazer o cálculo, fiquem tranquilos, tá? Isso aí não tem problema, vocês podem fazer como vocês quiserem. E a parte de baixo é 1, que é da fórmula, mais 1, que é também da fórmula, vezes 3, que é da fórmula, tá? Vezes 4, que é o número de tratamentos, menos 1, que multiplica 1 sobre 5 menos 1 até o último tratamento. Então, o número de repetições do primeiro até o número de repetições do segundo. Então, aqui eu tenho o primeiro, aqui nesse meio eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto. Menos 1 sobre 20 menos 4. Então, eu tenho que realizar esse procedimento, diminuir desse procedimento, multiplicar por esse procedimento e somar com 1. Pegar isso aqui e dividir pelo de baixo, vai dar 1,59. Tá? Então, é interessante, como eu falei, que vocês pausem o vídeo, copiem todas as informações, tá? Ou voltem para quem não pausou o vídeo naquele momento e copiou. E vão fazendo passo a passo para ver se vocês chegam aí nas mesmas respostas.
Tá? É interessante que vocês façam isso. A partir de agora, as aulas vão ser mais curtas e vocês vão ter mais tempo de realizar os exercícios que foram mostrados aqui, para vocês entenderem. Aqui é para a gente utilizar a tabela, eu vou mostrar para vocês como que a gente olha na tabela de Qi quadrado, porque o teste é baseado na tabela de Qi quadrado. Tá? Então vai ser o Q 1 menos 0,05, que é o nível de probabilidade, que a gente admitiu 5%, e ali é o número de tratamentos menos 1. Tá? Então aqui é 1 menos o nível, significância, né? O nível de probabilidade ou o nível de significância é a mesma coisa. E aqui é o número de tratamentos menos 1. Então deu o Q 0,95 de 3 e dá 7,815. Vou só jogar aqui já a tabela para vocês verem. Essa é a mesma tabela que vocês vão ter para olhar. Tá aqui a tabela de quadrado, então você vai olhar 0,95 e vai olhar o 3. E deu 7,815. Tá? Então, se 1,59 é menor, 1,59 é o valor do Bartlett calculado. Se 1,59 é menor que 7,815, as estimativas das variâncias não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade ou significância, isto é, as variâncias são homogêneas. Então, até então, a gente pode realizar a nova, porque o teste foi feito. Ok? A tabela também vocês vão receber, tá? Para vocês acompanharem e olharem para ver como que é. E agora a gente vai fazer o teste de Shapiro-Wilk, tá bom?